igreja? Vamos passar para um próximo tópico, então? Estudo bíblico é isso, irmãos. Nós estamos vasculhando a Bíblia. Aleluia. Vamos nos aprofundar na palavra de Deus. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, aleluia, participe do estudo bíblico. Louvado seja Deus. Edificação para a sua vida espiritual. Aleluia. Vamos falar então sobre a mordomia do tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos então falar sobre a mordomia do tempo. A leitura da palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, aleluia, e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Louvado seja Deus. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Louvado seja Deus. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Aleluia. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Oh, glória a Deus. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Grande é o nome do Senhor. A Bíblia nos diz então que há tempo para todas as coisas. Há propósito para tudo. Louvado seja Deus. Vamos então continuar falando sobre a mordomia do tempo. Louvado seja Deus. O primeiro item que nós vamos abordar é remindo o tempo. Amados, o tempo é o único bem que nós não temos como recuperar. Aleluia. Glória a Deus. É o único bem que, se você desperdiçar, você não vai mais conseguir recuperar. Por isso a palavra de Deus, ela nos exorta. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remendo o tempo, porque os dias são maus. Isso está em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Nós vimos, aleluia, louvado seja Deus, na leitura que nós fizemos lá em Eclesiastes, que nós temos que separar tempo para todas as coisas, né? Então significa que nós temos que administrar o tempo que Deus nos concede. Remindo o tempo, quer dizer, aproveitando o tempo de uma forma sábia e segundo a orientação que a gente recebe na santa palavra de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Então, remir o tempo significa não desperdiçar o tempo que Deus nos concede. Existe uma pesquisa que foi feita em 2019. Eu acredito que não deve estar muito diferente nos dias de hoje, que foi feita nos Estados Unidos, essa pesquisa. Eu trouxe para a nossa meditação. Essa pesquisa diz que o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet. Mais de 9 horas do dia navegando na internet. Eu pergunto, quanto tempo, aleluia, nós passamos meditando na palavra de Deus? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E no Brasil, o tempo médio gasto nas redes sociais, aleluia, ele supera 3 horas e meia. Aleluia. O Brasil é o segundo país do mundo a gastar mais tempo nas redes sociais. Louvado seja Deus. Tenho aqui um gráfico para que nós possamos entender melhor. Esse gráfico ele mostra, por região primeiramente, onde as pessoas gastam mais tempo nas redes sociais. América Latina é onde se gasta mais tempo nas redes sociais, 3 horas e 32 minutos em média. O Oriente Médio vem na sequência com 3 horas e 12 minutos. A Ásia com 2 horas e 22. Europa, 1 hora e 57. América do Norte, 1 hora e 56. Isso por região. Agora por país, né? Os países onde se gasta mais tempo nas redes sociais. Filipinas, primeiro lugar, 4 horas e 1 minuto em média. Brasil, segundo lugar,
3 horas e 45 minutos, em média, nas redes sociais. Depois a Colômbia, com 3 horas e 36 minutos. Nigéria, com 3 horas e 36 minutos também. E a Argentina, com 1 hora e 56. Os 5 países onde se gasta mais tempo nas redes sociais. Então nós vemos como nós estamos hoje gastando o nosso tempo que Deus nos dá. Será que estamos remindo o tempo? Estamos aproveitando o tempo? Ou estamos desperdiçando o tempo que o Senhor nos dá? Louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Falando ainda sobre o tempo, existe o tempo Cronos, né? Para que os irmãos tenham conhecimento, aleluia, de que existe esse tempo, chamado tempo Cronos. O que é isso? Tempo Cronos, que é um termo grego para tempo, é o tempo que pode ser medido, pode ser contado, né? Pode ser definido. Ou seja, é o tempo do homem, né? São as horas, é o tempo cronológico, né? As horas, os dias, os meses, semanas, anos, décadas. Isso é o tempo Cronos, né? O tempo que pode ser medido. Louvado seja Deus. Lá em Salmos 90:12, Davi, ele orou a Deus pedindo o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aleluia, glória a Deus. Davi estava falando: Senhor, que o Senhor me dê sabedoria, aleluia, no tempo que o Senhor me concede na terra, que eu saiba usar esse tempo de uma forma sábia, aleluia. É como Davi estava orando para Deus. Oh, Deus de glórias. Então a gente deve orar também por uma compreensão de que a nossa vida nessa terra ela é breve. Louvado seja Deus. Então nós precisamos usar o tempo que Deus nos dá de uma forma sábia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Glórias a Deus. Existe também o tempo Kairos, né? O tempo Kairos é o tempo de Deus. Aleluia. Só pode ser definido por Ele mesmo. Nós não temos compreensão desse tempo Kairos. Aleluia. Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 7, Jesus ele disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então não nos compete tentar entender esse tempo de Deus, esse tempo Kairos. Kairos é um termo grego. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Nós temos na palavra de Deus, louvado seja Deus, o apóstolo Pedro falando sobre esse tempo Kairos. Ele diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, e no versículo 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Louvado seja Deus. Aleluia. Pedro ele falou isso inspirado no que já estava dito lá em Salmos 90, no versículo 4. Louvado seja Deus. Que é uma oração de Abraão, que diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Então esse é o tempo Kairos, é o tempo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitas vezes nós somos impacientes, né? Porque achamos que Deus está tardando para nos atender em alguma situação. Aleluia. Mas Deus não tarda. Deus dá sempre no tempo certo. Nós é que não temos a noção do qual é o tempo certo. Deus tem a noção, o conhecimento de todas as coisas. Então seja paciente no Senhor. Tudo tem um tempo determinado, assim como nós já lemos. Amém? Vamos então ver como podemos aproveitar bem o tempo que Deus nos concede. Louvado seja Deus. Primeiro, use o tempo para Deus. Glórias a Deus. O crente, especialmente os obreiros, precisam reservar tempo para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Santo seja o nome do Senhor. O crente precisa reservar momentos da sua vida devocional diária. Aleluia. Não pode faltar isso na vida do cristão. Ele precisa reservar tempo para a oração e para a leitura da palavra. Aleluia. Ele precisa reservar tempo, aleluia, para a oração e para a leitura da palavra. Aleluia. Se você quiser ser fortalecido, aleluia, na sua fé, aleluia, quiser ter uma vida espiritual,
louvado seja Deus, saudável. Você precisa dedicar tempo na oração e na leitura da palavra do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Na Bíblia, aleluia, nós temos vários exemplos de homens de Deus que se destacaram na vida devocional porque deram valor à oração, falando primeiramente então da oração. Louvado seja Deus. Aleluia. Exemplos: Davi e Daniel oravam 3 vezes ao dia. Vamos meditar na palavra de Deus em Salmos 55, versículo 17, e também em Daniel 6:10. Salmos 55, 17, Davi diz: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Louvado seja Deus, glória a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha prazer em falar com o Pai. Aleluia, aleluia. Nós vemos aqui nesse verso, aleluia, que ele se dedicava pelo menos 3 vezes ao dia para orar a Deus. Aleluia. Da mesma forma, Daniel, aleluia. Lá em Daniel 6:10 nós podemos ler: Daniel, pois, aleluia, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Aleluia. Ora, o seu quarto tinha janelas abertas do lado de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. Aleluia. Como também antes costumava fazer. Nessa parte aqui desse versículo que nós lemos, aleluia, havia um edito, né? Houve uma emboscada que fizeram, né? Para pegar Daniel, né? Louvado seja Deus. E que o rei não se deu conta, aleluia, mas que tinha o objetivo de acabar com a vida de Daniel, de lançar Daniel na cova dos leões. E mesmo com esse decreto, onde a sua vida estava correndo risco, ele não se importou. Ele fez aquilo que ele já estava acostumado a fazer, e orava 3 vezes ao dia. Sua janela estava aberta, as pessoas viam, isso não estava importando para ele, porque o que importava a ele era o seu momento de oração com Deus. Amém? Glória a Deus. Um outro exemplo, nosso Senhor Jesus. Jesus orava diariamente, glórias a Deus. Vamos em Mateus capítulo 26, versículos 41 ao 44. Aleluia. Jesus, ele falou, aleluia, para os seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E indo 2ª vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice, aleluia, não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. Louvado seja Deus. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Aleluia. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Nós vemos então que Jesus ele estava em constante oração. Ele vivia em constante oração. Aleluia. Ainda os seus discípulos não conseguiam, aleluia, estar assim tão vigilantes como Jesus pediu que eles estivessem. Louvado seja Deus. Mas Jesus ele estava sempre em constante oração. Jesus é o nosso exemplo. Louvado seja Deus. E o ensino da palavra, aleluia, ela nos fala em várias partes, né? Que a oração era constante na vida dos homens de Deus, né? Glórias a Deus. Aleluia. O ensino acerca de uma vida de oração está constante na palavra de Deus. Vamos em Tiago 5,16? Louvado seja Deus, que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oração é alimento. Oh, glórias a Deus. Oração é alimento. Glórias a Deus. Então nós devemos orar uns pelos outros também. Nós devemos orar, aleluia, uns pelos outros. Porque a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Amém? Nós temos que ter uma vida de oração. Glórias a Deus. E também na leitura da palavra. A Bíblia declara que Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus e escondê-la em seu coração, como está em Salmos 119, 97 e também no 11.
Vamos então à leitura da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 119:11 diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E no 97 diz: quanto amo a tua lei. Louvado seja Deus. É a minha meditação em todo dia. Glórias a Deus. Então nós vemos que Davi ele tinha prazer, aleluia, em estar lendo, meditando na palavra de Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Então, amados, todo crente que ama a Deus precisa também ter prazer em meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus. E o obreiro do Senhor, ele precisa ler e estudar a Bíblia diariamente. Aleluia. Precisa estar se alimentando diariamente. Tanto para a sua edificação pessoal, para ele estar fortalecido na palavra de Deus, louvado seja Deus, como também para estar preparado para ensinar, para aconselhar, para divertir, para orientar. Louvado seja Deus, glórias a Deus, a igreja de Cristo. Louvado seja Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Ainda falando sobre oração, né? Aleluia, nós vemos aí a irmã Rita falando sobre Jó, verdade. Jó, aleluia, ele orou pelos seus amigos, aleluia. Nesse momento Deus prosperou muito a sua vida, glória a Deus. A oração é importante, assim também como a leitura da palavra, aleluia. Vamos em 2 Timóteo, capítulo 2, louvado seja Deus, glória a Deus, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Glória a Deus. Então que nós procuremos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados. Aleluia. Glórias a Deus. Então o obreiro ele precisa estar firmado na palavra de Deus. Ele precisa separar tempo, aleluia, para meditar na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Falando agora sobre como aproveitar o tempo. Aleluia. Então, ainda falando sobre como aproveitar o tempo, né? Glória a Deus. Falamos sobre usar o tempo para Deus. Agora vamos falar sobre usar o tempo para você mesmo. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Vamos lá então, 1 Timóteo 4,16. Glória a Deus. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Louvado seja Deus, glórias a Deus, santo é o nome do Senhor. Então nós precisamos, aleluia, dedicar tempo para nós. Nós precisamos, aleluia, estarmos também dedicando um tempo para nós. Louvado seja Deus, aleluia. Porque se fizermos isso, nós vamos estar também preparados para ajudar outras pessoas. Louvado seja Deus. Aleluia. Então nós temos que cuidar da nossa mente, temos que cuidar do nosso corpo. Aleluia. Além da vida espiritual. Glória a Deus. A palavra de Deus mostra que é importante que nós cuidemos da nossa saúde física, da nossa saúde emocional. Aleluia. Buscando o equilíbrio interior. Então você precisa dedicar tempo também para a sua saúde. Faça uma caminhada. Aleluia. Cuide da sua saúde. Não consuma alimentos que vão te fazer mal. Cuide do seu corpo. O seu corpo é habitat do Espírito Santo. Glórias a Deus. Cuide da sua mente. Louvado seja Deus. Traga para a sua mente apenas aquilo que edifica. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Vamos em 3 João, capítulo 1, versículo 2, aleluia, onde nós podemos ler: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, glória a Deus, assim como bem vai a tua alma, louvado seja Deus. João estava então aconselhando, aleluia, que ele se preocupasse com a sua saúde, né? Aleluia, e também com a sua alma, com o seu espírito, com o seu interior. Amém, igreja? Isso é importante. Louvado seja Deus. Use o seu tempo também para a sua família. Porque nós vemos que há líderes que têm tempo para a igreja, que têm tempo para viagens, que têm tempo para seminários, para conferências, para convenções. Tem tempo para todas as coisas.
aleluia, glórias a Deus, mas deixam a sua família em segundo, ou às vezes até em terceiro plano. Louvado seja Deus. Nós não podemos fazer dessa forma. A nossa família também é riquezas que nós temos que administrar, bem que Deus nos concedeu para que nós também cuidemos, para que nós também zelemos, para que nós também dediquemos tempo para eles. Vamos ver o que Timóteo diz, o que Paulo diz a Timóteo, 1 Timóteo 5,8, aleluia. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha só, louvado seja Deus. A nossa família precisa ter prioridade. Amém, igreja? Grande é o Senhor. Aleluia. Há casos de casamentos destruídos por falta de valorização do cônjuge. Louvado seja Deus. Você precisa valorizar a pessoa que Deus colocou para conviver com você, para que junto com você formasse uma só carne. Valorize essa pessoa. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Olha só: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã. Aleluia. Essa nossa vida é muito curta, os quais Deus te deu debaixo do sol, aleluia, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida e no teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, é preciso estarmos bem também com o nosso cônjuge. Aleluia, glórias a Deus. Nós não podemos deixar de priorizar a nossa família. Não perca tempo com discussões que não levam a nada. Louvado seja Deus. Aleluia. Se preciso for, abra mão. Abra mão da razão para dar lugar à paz. Amém? Santo é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Falando ainda sobre usar tempo para a família, um dos recursos que a gente também pode utilizar para a edificação da nossa família é o culto doméstico. Glórias a Deus. Reúna a sua família, aleluia, para meditar na palavra de Deus. Faça isso. De repente você fala: mas é tão difícil. Não é difícil não. Começa que você vai ver que não é difícil. Louvado seja Deus. Começa pelo menos uma vez por mês. Faz um culto doméstico. Daqui a pouco você vai falar: não é pouco. Aí você vai estar fazendo a cada 15 dias. Você vai falar: não, ainda é pouco. Você vai querer fazer toda semana. Mas reúne a tua família para meditar na palavra de Deus. Isso é muito bom. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. E ensinarás a teus filhos, aleluia, e delas, da lei do Senhor, falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Aleluia, glórias a Deus. Então nós vemos aí, aleluia, glória a Deus, como é importante você reservar um tempo para estar ensinando os teus filhos. Os filhos são a herança do Senhor. Todas as vezes que você reserva um tempo para falar da palavra de Deus para eles, você está preparando eles para o futuro. Isso vai ser importante na vida deles. Louvado seja Deus. Amém? Eles não vão ter nós para sempre. Então, deixe, aleluia, para eles a palavra de Deus como um legado. Aleluia. Para que eles sejam orientados durante toda a sua vida. Comece então fazendo um culto no seu lar. Aleluia. E também reserve tempo para o seu trabalho. A palavra de Deus, ela revela, aleluia, que o tempo do trabalho vai até a tarde ou noite e dia. Lá em Salmos, capítulo 104, versículo 23, diz: então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Louvado seja o nome do Senhor. E também, louvado seja Deus, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 8, louvado seja Deus, diz: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Paulo estava dizendo, aleluia, que ele estava fazendo o trabalho que Deus confiou a ele, que Deus preparou ele para fazer, que era tendas, né? Ele fazia tendas, porque ele queria ter o seu sustento dali. Mas nós vemos então que temos que ter um tempo para o trabalho. Você pode, por exemplo, reservar um tempo, aleluia, manhã e tarde, louvado seja Deus, até a tarde. Ou tem pessoas que trabalham durante a noite e até de manhã, mas precisa ter um tempo para o seu trabalho. Que também não pode ser o tempo inteiro. Você não pode estar o tempo inteiro apenas dedicado ao trabalho. Você precisa ter o tempo para o trabalho, mas não
todo o seu tempo para o trabalho. É um tempo reservado para o trabalho. Louvado seja Deus. Aleluia. E eis a perspectiva bíblica central do trabalho, que está lá em Salmo 128, 2, que diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Louvado seja Deus. Amém? Então o trabalho ele nos dignifica. Aleluia. Ele traz o alimento para o nosso lar, ele traz condições de que nós paguemos as nossas contas. Aleluia. Então precisamos também ter o tempo para o trabalho. O resumo então: após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Aleluia. Veio a envelhecer, adoecer e finalmente morrer. Sabemos que o nosso tempo é curto. Temos então que remir o tempo, aproveitar o tempo. Louvado seja Deus. Olha o que Davi diz em Salmo 90, versículo 10. Os dias de nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo, aleluia, se corta e vamos voando. Quer dizer, a nossa vida, ela é efêmera, ela é curta. Louvado seja Deus. Sabemos então remir o tempo. Mas olha, nós não estamos olhando também para essa vida apenas, né? Paulo diz, aleluia, que se nós esperarmos, aleluia, glória a Deus, em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Nós não estamos pensando só nessa vida, porque agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitar o tempo, de modo a glorificar a Deus, a honrar a Deus enquanto estivermos na terra. Mas os nossos olhos, o nosso pensamento está voltado para a cidade santa, a nova Jerusalém. Louvado seja Deus, glórias a Deus. Como está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 2 e 4, que diz: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, aleluia, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. Glórias a Deus, santo é o Senhor. E depois, no versículo 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, glórias a Deus. Nossos olhos estão então para a nova Jerusalém. Glórias a Deus, santo é Deus. Porque ali, junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, nós vamos desfrutar plenamente da vida eterna, e a morte não vai mais ter poder sobre nós. 1 Coríntios 15, de 53 ao 55, diz assim: louvado seja Deus, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Finalizando, irmãos, louvado seja Deus, vamos falar então sobre a mordomia dos dons e dos talentos. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Vamos fazer a leitura de Mateus, capítulo 25, versículos 19 até o 29. Aleluia. Que diz assim: e muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez conta com eles. Louvado seja Deus. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. Louvado seja Deus. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Aleluia, glórias a Deus. E disse-lhe o seu Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado, escondi na terra o teu talento. Eis, aleluia, aqui tens o que é teu. Louvado seja Deus. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhe:
mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Louvado seja Deus. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Aleluia, glória a Deus. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se-lhe-á tirado. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós vemos a parábola dos talentos, aleluia, dizendo que nós recebemos de Deus, aleluia, um presente. Mas esse presente que nós recebemos não é para que nós enterremos, louvado seja Deus. Esse presente que nós recebemos é para que nós utilizemos. Oh, glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Fala então sobre a mordomia no uso dos dons espirituais. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia mostra que os dons espirituais, elas foram confiados unicamente àqueles que são salvos, aqueles que já confessaram o Senhor Jesus como seu Salvador, aqueles que já estão no caminho de Deus, no caminho que o Senhor estabeleceu. Louvado seja Deus. Mas por que isso? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 14. Aleluia. Que diz assim: glória a Deus. Louvado seja Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então aquele que não recebeu ainda o Senhor Jesus como seu Salvador, que ainda vive no mundo natural, não tem ainda, o Espírito Santo governando a sua vida, ele não vai entender. Então para ele não são dados dons espirituais. Louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. E em 1 Pedro diz: cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, oh glória a Deus. Então cada um administre o dom como recebeu para os outros. Aleluia. Esse dom, esse presente que Deus nos concedeu gratuitamente, porque, aleluia, porque nós recebemos o Senhor Jesus e Ele agora está nos dando poder e unção para fazermos a sua obra. Então ela deve ser ministrada para as outras pessoas. Glórias a Deus. Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Aleluia. E quais são os dons espirituais? Alguns desses dons, eles estão relacionados em 1 Coríntios, capítulo 12, e os versículos 8 a 10. Que diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, louvado seja Deus, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então nós vemos vários dons, que são concedidos para os crentes, aleluia, poderem exercer a obra de Deus com poder e unção. Louvado seja Deus, aleluia. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Oh, glórias a Deus. Então o Espírito Santo, ele é que opera, aleluia, em nós. Oh, glórias a Deus. Os dons espirituais que nós recebemos. Aleluia, glórias a Deus. Então você pode pedir a Deus, aleluia, o dom espiritual, aleluia, para que você possa fazer a obra de Deus com mais autoridade, para que você possa fazer a obra de Deus com mais ousadia, para que você possa fazer a obra de Deus dando frutos. Oh, glória a Deus, dando ainda mais frutos para Deus, para a sua obra. Louvado seja Deus. Você imagina uma situação que uma pessoa ainda não é crente, mas Deus usa a sua vida, louvado seja Deus, e você está orando e Deus cura aquela pessoa que estava enferma. Olha como a fé dela vai ser renovada, louvado seja Deus. Oh, glórias a Deus. Ou que você tem o dom, aleluia,
da palavra da ciência, do conhecimento. Então você vai àquela pessoa com aquela palavra que ela precisava ouvir para resolver uma situação que estava afligindo ela. Deus te dá essa sabedoria, esse conhecimento para que você possa ajudá-la. Olha como a fé daquela pessoa vai ser renovada. Louvado seja Deus. Nós vemos em Atos, aleluia, dos apóstolos, que os apóstolos estavam reunidos num só lugar. E veio ali um vento remente, e línguas repartidas como de fogo, eles começaram a falar em línguas. Louvado seja Deus. E aquelas pessoas que estavam ali assistindo aquilo ficaram impressionadas, porque eles estavam falando na língua deles. Louvado seja Deus. Isso fez com que eles entendessem que era o poder de Deus que estava agindo na vida daqueles homens. Louvado seja Deus. Então, os dons espirituais é poder de Deus para fazer a sua obra. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Então, para que servem os dons espirituais? Em Hebreus 2,4 nos diz que eles servem para o que for útil. Aliás, em 1 Coríntios 12,7 diz que eles servem para o que for útil. Louvado seja Deus. Glória seja ao nome do Senhor. Vamos lá em Hebreus 2,4. Glória a Deus. Para reforçar isto, né? Aleluia. Que diz assim: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Ah, glória a Deus. Então estava dizendo aqui nesse versículo que Deus estava dando testemunho, glória a Deus, oh glórias a Deus, aleluia, de que Ele era com aquela pessoa, através de sinais e maravilhas e prodígios que estavam acontecendo ali. Então é poder de Deus, aleluia, para aquilo que é útil para o crescimento da obra de Deus. Em Efésios 4,12 diz que os dons servem para o aperfeiçoamento dos santos, servem para a obra do ministério, servem para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus, glória a Deus. Vamos em 1 Coríntios 14,12. Oh, glórias a Deus, que diz assim: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. Então, todos nós que desejamos dons espirituais, glórias a Deus, devemos fazer isso para a edificação do corpo de Cristo, aleluia, para a obra do ministério, para nosso aperfeiçoamento, até que todos cheguemos, aleluia, glória a Deus, à unidade de fé, ao conhecimento do Filho de Deus, aleluia, à estatura de varão perfeito, glórias a Deus, aleluia, à medida da estatura completa de Cristo. 1 Coríntios 2, versículos 12 e 16. Vamos meditar na palavra de Deus. 2,12 diz: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, aleluia, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos, aleluia, o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Falando um pouco sobre talento, aleluia. Essa palavra ela vem do latim, talento. A noção de talento está relacionada com aptidão ou inteligência. Trata-se da capacidade para exercer uma certa ocupação, para desempenhar uma atividade. O talento tende a estar associado à habilidade inata, quer dizer, já nasceu com a pessoa, e à criação, embora também se possa desenvolver com prática e treino. Louvado seja Deus. Então pode ser que a pessoa tenha nascido com um determinado dom, uma determinada situação que facilita ela para fazer algo. Louvado seja Deus, aleluia. E ela começa então a desenvolver aquele dom. Mas também pode ser que a pessoa não tenha nascido com aquele dom, mas ela tem interesse de desenvolver. E aí ela começa a praticar, e aí ela adquire talento. Um exemplo, uma pessoa não sabe nada de música, não sabe nada, mas ela tem interesse de aprender, aleluia. Então ela começa a pesquisar, ela começa a estudar, ela começa a se aprofundar, e ela vai conseguir então ter o talento para fazer aquilo, para exercer a música. Louvado seja Deus. Também pode ser que a pessoa já nasceu com um dom, então ela naturalmente aquilo flui, mesmo que ela não tenha estudado, aquilo flui.
amados Deus, entendeu? Então, esse talento pode vir de nascença ou através de uma prática e de treino. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E nós podemos usar o nosso talento, por exemplo, para louvar a Deus. Aleluia. O louvor, ele glorifica a Deus. O louvor leva a igreja à adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus, glorifica ao Senhor. Glória a Deus. Salmo 50, 23 diz: aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Então, nós temos, aleluia, que nos aprimorar nos nossos talentos que Deus nos concedeu. Se você louva, procure fazer cada vez melhor para Deus. Procure se especializar cada vez mais, para que o teu louvor, aleluia, possa alcançar os corações, levar eles também a estar adorando a Deus, para fazer para Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É um privilégio glorificar a Deus e nos apresentar diante dele. Amém, igreja? Outro dom, outro talento também, muito usado na igreja, é o uso dos instrumentos. Aleluia. Então, na igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa com instrumentos e com hinos de caráter espiritual. Glórias a Deus. Vamos ver a palavra de Deus, Salmo 150, nos versículos 3 a 6. Aleluia. Que diz assim: louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e a harpa, louvai-o com o tamborim e a dança, louvai-o com instrumentos de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, e tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Então você também, que Deus deu o dom, aleluia, de saber usar um instrumento, aleluia, ou você que se aprimorou, aleluia, e desenvolveu esse talento, use também na adoração a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Então, o resumo desse último tópico diz que a mordomia na igreja abrange muitas tarefas. Louvado seja Deus. Então, nós precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. E é um grande privilégio servir a Deus com dons e talentos que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na sua igreja. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja. Congregue com alegria, valorize a sua igreja. Aleluia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, nós lemos: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que você faz para Deus tem recompensa. Glória a Deus. Aleluia. Além da nossa recompensa pessoal, de sabermos que estamos fazendo para Ele, da nossa alegria pessoal, mas o Senhor também te recompensará. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. A conclusão, então, do estudo: que nós procuremos ser um mordomo fiel e prudente, constituídos pelo Senhor, que nós estejamos firmados na Bíblia Sagrada para termos um ministério cristocêntrico, ou seja, um ministério onde Cristo seja o centro de tudo. E então é preciso, amados Deus, estarmos no centro da vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Que bom que você esteve conosco. Que bom que você acompanhou essa transmissão. Que Deus possa ter falado ao seu coração de forma grande. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Amém? Vamos então agradecer a Deus. Pai amado, Deus querido, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse estudo que o Senhor nos trouxe da Tua Palavra, Senhor. Pai, que nós sejamos mordomos fiéis de tudo aquilo que o Senhor nos concede, que nós saibamos administrar tudo aquilo que o Senhor nos dá, o nosso tempo, a nossa família, Senhor,
nossa casa, Senhor. Deus, que nós temos administrar o tempo que o Senhor dá no nosso trabalho, que nós não desperdicemos o nosso tempo, Pai, com aquilo que não te louva e não te agrada, Senhor. Deus de poder e glórias, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos concedido, Pai. Nos ajuda, nos fortalece. Pai, abençoa a vida, Senhor, dessa pessoa que está recebendo, Senhor, a tua palavra através dessa transmissão. Vai visitando, Pai, a cada um, dando força, Pai, dando desejo, Senhor, de te servir, de te agradar, desejo de salvação. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado a todos. Glória a Deus.